A gente vai se conectar agora, ao vivo, com a Record São Paulo. Nós vamos abrir uma conexão nacional agora, para inclusive o Passaia. Pode deixar a imagem dele aqui para mim? Você já conhece o Passaia, que é de Curitiba. Nesse momento ele chama a repórter lá direto do Rio de Janeiro, então a gente vai se conectar com eles para poder acompanhar uma das maiores operações policiais já registradas no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Estou olhando no celular aqui, porque eu recebo informações de grupos de policiais lá do Rio de Janeiro. Existem vários grupos e pelo WhatsApp eles trocam informações. Muitos policiais, a gente observa pela conversa, que eles estão com sangue nos olhos de realmente cumprirem todos os mandados de prisão. Que tem um bandido perigoso, traficante, que executa, que manda matar, que dá as ordens e que tem apavorado o Rio de Janeiro. E a Secretaria de Justiça e a Polícia acreditam que quando esses bandidos forem presos, isso vai intimidar o restante, principalmente do Comando Vermelho, que há muito tempo vem mandando na cidade. Então nós estamos falando aqui para São Paulo, neste exato momento também estamos falando para Curitiba. Um abraço para a RIC TV, amo meu povo lá de Curitiba, que está acompanhando o sinal aqui de São Paulo. E nós vamos direto para o Rio de Janeiro para conversar com a Vivian Casanova, porque, Vivian, aí no hospital, eu mostrei agora há pouco, minha amiga, a situação no IML. Eu quero saber como estão os hospitais do Rio. Boa tarde para você. Oi, Passaia, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a gente fala ao vivo aqui do Hospital Getúlio Vargas, que fica na Penha, a poucos metros do Complexo da Penha. Hoje a situação um pouco mais calma do que nós mostramos ontem, que parecia uma praça de guerra este local, mas foi para cá que foram trazidos muitos feridos, muitos baleados, inclusive agentes, da Polícia Civil. E a gente está acompanhando passo a passo aqui a recuperação dessas pessoas, a liberação dessas pessoas, e agora existe uma grande preocupação com o delegado Bernardo Leal. O doutor Bernardo, ele é da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Ele foi baleado ontem no Complexo da Penha e teve um tiro, que na verdade o atingiu na femoral. O doutor Bernardo perdeu muito sangue, precisou receber 8 bolsas de sangue e passou por 2 cirurgias de emergência para a reconstrução do fêmur e da própria femoral. A gente recebeu a informação que o estado de saúde dele é estável, porém ainda é grave, e ele deve ser transferido a qualquer momento para um hospital particular aqui da região. Equipes aqui da Polícia Civil estão no hospital acompanhando esse momento que deve ser feita a transferência, e existem outras pessoas também que estão ainda hospitalizadas, sendo acompanhadas pelas equipes aqui do Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital especializado em trauma. É importante dizer também, Passaia, que hoje estão sendo sepultados os 2 policiais civis que foram mortos nesta operação. Eu tenho aqui os nomes dos 2, é o Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e o Rodrigo Veloso Cabral. O sepultamento já está em andamento, na verdade o velório já está em andamento, o sepultamento deve acontecer em breve. Passaia. Ô Vivian, segura um pouquinho, eu tenho outras perguntas para fazer para você. É que nesse momento, atenção, o Ricardo Lewandowski, ele fala, o nosso ministro Ricardo Lewandowski está falando também sobre a operação no Rio de Janeiro. Vamos ouvir? Olha, a GLO é uma operação complexa, está regida pela legislação nacional de forma muito rígida. Ela está prevista no artigo 142 da Constituição Federal, está prevista também no artigo, na Lei Complementar 97 do ano de 99, mais especificamente no artigo 15 desta lei. Essa Lei Complementar 97, ela regulamenta a organização das Forças Armadas, o modo como elas operam. Este artigo 15 da Lei Complementar 97 estabelece, em primeiro lugar, que a operação GLO, a operação que diz respeito à garantia da lei e da ordem, primeiro tem que ser requerida formalmente pelo governador. Não é uma ação espontânea do governo federal ou do presidente da República. E, obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, esta ameaça à segurança pública. Então, é algo extremamente complexo, uma medida excepcionalíssima em que as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica acabam tomando conta da operação,
as forças locais ficam subordinadas ao comando das Forças Armadas, e especificamente do Ministério da Defesa, e todas as ações passam a ser submetidas não à justiça ordinária, à justiça comum, mas sim à justiça militar. Portanto, o que o governo, nesse momento de crise, o que o governo pode e irá oferecer? Para você que está comigo aqui na Record, são 13 horas e 4 minutos. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já disse que vai para o Rio de Janeiro. Atenção, ele está dando outras informações que são muito importantes agora sobre a operação que acontece no Rio. Das lideranças das facções criminosas. Também estamos dispostos a colaborar com peritos criminais, com médicos legistas, sejam da Força Nacional, seja da Polícia Federal e polícias de outros estados. Temos também um banco de dados de DNA, de balística, muito bem operado pela Polícia Federal, isto para elucidar os crimes, para identificarmos os mortos, para sabermos se são pessoas ligadas às organizações criminosas ou não. Isto de imediato já podemos colocar à disposição. É claro que nós vamos ouvir o governador, saber o que é que ele precisa, podemos eventualmente aumentar os contingentes da Força Nacional, se for o caso, que já está lá desde 2023. Nós já tivemos 11 renovações a pedido do governador da permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um intenso trabalho da Polícia Federal, que desbaratou várias quadrilhas de tráfico de drogas, de armas, até uma fábrica de fuzis foi desmontada pela Polícia Federal recentemente, com potencial de fabricar 3.500 fuzis de alta potência. Nós temos continuado nossas operações, a Polícia Rodoviária Federal está nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Podemos eventualmente, se for o caso, ampliar esse contingente, mas é claro que é uma operação complexa, não há bala de prata para resolver essa situação. Nós estamos nos encaminhando ao Rio de Janeiro para verificar o que é que o governo precisa, no que é que nós podemos ajudar. Se o governador Cláudio Castro requerer a GLO, o governo está disposto a decretar? Isso é uma decisão do presidente da República. Primeiramente, ele precisa reconhecer a incapacidade das forças locais de debelarem o crime organizado e, sobretudo, a situação de intranquilidade que se encontra no Rio de Janeiro. Esse é o ponto crucial agora, hein? Atenção, você telespectador aqui da Record, me acompanha aqui em São Paulo, também em Curitiba nesse momento, através da RIC TV. Esse é o ponto mais importante, onde ele diz que as Forças Armadas vão tomar conta da operação no Rio de Janeiro se o governador do Rio reconhecer que as forças locais são incapazes de comandarem essa operação, de continuarem no comando dessa operação. Vamos ouvir? Em tempos de crise como esse, costuma haver a tentação de determinada visão de como lidar com um caso como esse, de partir para esse tipo de pedido. Bote as Forças Armadas, que isso que resolve. Mas isso já foi tentado, essa maneira violenta de lidar com o crime organizado, já foi tentada muitas vezes. Então, qual é a resposta que o governo pode dar para a população do Rio para dizer, olha só, tem um projeto sim, mas não é esse, qual é o projeto? Porque acho que a população, claro, acaba exigindo uma resposta firme, né? Mas a gente sabe que esse modelo... É uma pergunta bem longa, mas também nesse mesmo sentido que eu falei para vocês. O crime organizado hoje está altamente sofisticado e nós acreditamos, ao nível do governo federal, que não basta a força bruta, a força física. Como nós dissemos ontem em Fortaleza, Ceará, o enfrentamento se faz com inteligência, com planejamento e com coordenação de ações das diversas forças. É isso que nós pretendemos, inclusive, com a PEC da Segurança Pública, que está sendo examinada pelo Congresso Nacional. Polícia Federal, nos últimos tempos, todos são testemunha, fez inúmeras operações, inúmeras prisões, inúmeras arrecadações de dinheiro, de armas, de drogas,
E sempre de forma discreta, sem nenhum ferido, sem nenhuma morte. Nós fizemos uma mega operação agora em São Paulo, a Operação Carbono Oculto, em que nós descobrimos não só a infiltração do crime organizado no setor de combustível, mas sim também o seu espraiamento para o setor financeiro. Isto foi feito com muita técnica, sem o disparo de um tiro, desbaratamos quadrilhas importantes, arrecadamos muito material, houve uma conjunção de esforços da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF, do Ministério Público do Estado de São Paulo, da própria Polícia Militar local. Portanto, nós acreditamos que o combate ao crime organizado deve ser feito de forma conjugada, interfederativa e, antes de mais nada, inteligente. Qual a avaliação que o senhor faz e que o governo fez dessa operação? Qual a avaliação que foi feita nessa reunião hoje, do saldo dessa operação? Bom, nós não temos ainda todos os dados completos, nem o presidente, nem nós temos informações da imprensa, nós vamos ao Rio de Janeiro examinar em loco, verificar qual é o número de mortos, de feridos, quem é que foi atingido efetivamente. A primeira impressão que se tem é óbvio que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, não é? E vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado democrático de direito que nos rege a todos a partir do advento da Constituição de 88. O ministro Ricardo Lewandowski, ele deve se reunir hoje com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e com essa fala que ele acaba de dar, aparentemente ele já está indo contra a operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós não sabemos como vai ser essa reunião entre as autoridades, o ministro da Justiça com o governador do Rio, mas se ela realmente acontecer, aparentemente deve ser uma reunião muito tensa. Vamos continuar ouvindo. Esta equação. Nós queremos fazer com que as forças nacionais todas, as polícias federais, estaduais, distritais e também municipais, colaborem entre si, mudarmos esse panorama, este paradigma. Então, é preciso dizer, em resposta mais objetiva, que a Polícia Federal hoje e a Polícia Rodoviária Federal e as forças federais têm uma competência muito restrita e muito especializada de acordo com a Constituição vigente. A Polícia Federal e a Rodoviária Federal, ela não foi criada, não foi concebida pelos constituintes de 88 para subir nas comunidades, para fazer um enfrentamento direto. Não é essa a missão. Ela também não é uma missão de ser coadjuvante das PMs e coadjuvantes das polícias civis. A Polícia Federal age com inteligência, com planejamento, dentro estritamente das competências que a Constituição e a legislação lhes atribui. Então, dentro daquilo que hoje é o arcabouço legal, nós vamos oferecer ao governador do Rio de Janeiro a colaboração possível dentro deste quadro. Ele espera que depois dessa crise ele volte a apoiar a PEC da segurança que ele condenou? Bom, nós esperamos, né? Nós esperamos não só como governantes, né? O presidente Lula está muito esperançoso na aprovação desta PEC, mas eu acho que a própria cidadania deve lutar para que haja o entrosamento entre as forças policiais ao nível nacional, porque só assim nós vamos combater de forma mais eficaz o crime organizado. O ministro da Fazenda mais cedo falou exatamente sobre contrabando e adulteração de combustíveis. Bom, eles agora vão falar de um outro assunto. Nós ainda continuamos na operação do Rio de Janeiro. São 13 horas e 12 minutos. A gente ouviu aí o que disse o ministro, né, o Lewandowski. Uma coisa chamou minha atenção aqui é porque assim, o presidente Lula disse que não vai autorizar a tropa, ou seja, as Forças Armadas, nesse combate no Rio de Janeiro. Eu tenho duas coisas para pontuar aqui. O que disse o governador do nosso estado, Ratinho Júnior, e o que disse também o governador de Goiás. Governadores de direita vão se reunir agora, até por videoconferência, para decidir o que pode ser feito diante da questão de apoiar a operação que está acontecendo no Rio de Janeiro. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele disse que coloca à disposição toda a tropa armada que ele tem no estado de Goiás para reforçar a operação no Rio de Janeiro.
E o governador Ratinho Júnior, eu até fiz umas anotações aqui, o governador Ratinho Júnior afirmou que tem conversado com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também para intensificar o reforço. Inclusive, nosso secretário de Segurança Pública, o Coronel Hudson, ele conversou por telefone com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte: vocês estão precisando de ajuda? Porque se tiver, pode contar com o estado do Paraná. Agora não é hora de se fazer polarização política, esquerda e direita. Agora é hora da gente defender a segurança pública. Porque hoje nós vivemos uma outra realidade aqui no Paraná do que é o Rio de Janeiro. Mas o crime organizado, que está tomando espaço no Rio, com certeza, se a gente não abrir o olho, vai ocupar as nossas terras aqui no Sul também. Vamos ouvir o que disse então o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, o Coronel Hudson. Fiz contato por ordem do governador com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, colocando o Estado do Paraná à disposição. Mas lá é uma situação de tomada de território, onde o Estado não se fez presente em determinado momento, o território foi absorvido pelo crime organizado. Lá gera em torno de 4 milhões por mês só em uma comunidade lá, que as milícias cobram R$100 por pessoa. Eu conversei com o secretário de Segurança para manter lá uma estrutura de Estado, um Estado paralelo, para fornecer luz, para fornecer internet, enfim. Então não precisa nem vender drogas. Só com isso, né, eles têm um lucro aparente em torno de 4 milhões. Mas é onde o Estado não esteve, onde o Estado não está. E é isso que eles estão tentando agora. Estão tentando retomar aquelas comunidades para que o Estado entre e realmente fique, né? Então esses exemplos positivos ou negativos de outras regiões nós avaliamos. Por isso que nós enfatizamos aqui o combate ao crime organizado, né, as revistas dos presídios, o acompanhamento, a separação dos presos por perfis, né, as operações que fazemos de prisão de traficantes e de outras facções. É importante que o Estado chegue antes, né, e como falei, onde não tem educação, onde o Estado não entra, o crime entra, e depois, como acontece naquele Estado, fica difícil retomar. Bom, nós ouvimos então o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, muito respeitado aqui pela população, justamente pelos critérios de manter a ordem pública. Isso é que faz o estado do Paraná muito diferente. E é isso que o Rio de Janeiro está tentando fazer agora com essa operação. É combater diretamente o crime organizado. A gente sabe, nós estamos enfrentando uma guerra. Isso é inegável. Agora, diferentemente do que disse alguns políticos por aí, e eu vou dizer pelas entrelinhas, e você de casa vai saber o que eu quero dizer, e eu vou reproduzir o que disse o governador do estado de Goiás, não dá para chegar no morro, onde o tráfico de drogas impera, com ramalhete de flores.